E E o bom, que é esse que artigo faz ele aqui. ter esse comportamento ali não linear nesse ponto mais verde ali? Então, ali no verde é que você tem o centro da parede do domínio, entendeu? Porque o domínio Ah, à direita tem uma orientação, ou na esquerda tem a orientação oposta. Então a gente está vendo aquele zoom em cima dos 20 nanômetros que eu mostrei no slide anterior, né, onde você tem a transição. Essa é a chamada parede de domínio transversal, que é muito comum em nanofios, né? Você tem um comprimento que é muito maior que o diâmetro, né? No geral, no nosso caso, a gente pega de 10 a 20 nanômetros de seção transversal, né? Mas não é desse jeito, é retangular. Aí aqui, esse cara está falando um negócio que chama de limite de Walker das paredes de domínio. Que é o seguinte, dá para você direcionar esse negócio bem em cima do nanofio, se você aplicar um tipo de corrente ou campo magnético ao longo desse fio, entendeu? Elas se certo. movem. Está atrapalhando aqui isso aqui. Tá aqui, ó. Isso aqui é o campo externo que você vai aplicar. Aí tem a velocidade da parede de domínio. No início tem uma resposta linear, tal, até que chega uma hora que ela tem uma quebra, né? Que chama limite de Walker ou Walker breakdown. Nesse caso, nesse outro artigo que eu peguei, que é antes desse tal de Ming Yang, de 2010. É um artigo da Alexandra Mujan, que é 2007, né? Aí o que ela comenta aqui, principalmente, né? Ela faz um modelo teórico que tem equações que modelam a dinâmica da parede de domínio, e esse é um outro trabalho que tem participação do pessoal do UFV. Na outra apresentação, um desses caras estava lá, e ele ficou sentido de eu não citar ele, entendeu? Um dos caras do artigo Eu estou original? colocando. O segundo autor é do departamento daqui, entendeu? Ah, O que legal, cara. penúltimo, o penúltimo é um dos meus orientadores, que eu tenho dois. Dois tiveram que me Caramba, que adotar para massa. eu ser iniciado na área. Eles têm vários artigos, né? Nature, várias Physical Review, tem várias coisas. Os caras são legais aqui, né? Assim, são Pô, produtivos, né? E, com não, eles certeza. fizeram esse estudo com fios de vários... Oi? Com Oi? certeza. Ixi, tá meio devagar aqui. Eu falo uma coisa e tu escuta 5 segundos depois. Tem um delay. Você tá no sul, é isso? Pô, mas não costuma ser assim. Eu dou aula pra gente da Europa direto e não demora tanto. Acho que é algum problema aí na sua net, cara. Cara, eu tô na zona rural. Aqui o tempo às vezes fecha e o negócio cai, entendeu? Ah, tá explicado. É a rádio, tua internet? Não, é cabo. Mas se o temporal for forte o suficiente, né? Cai um poste em algum lugar. Entendi. Que Estamos na loucura. época de chuva aqui, né? Não tá chovendo Então, agora, felizmente. Né? na zona rural de Minas fazem física, então. Show de bola. Para você ver, aqui na verdade é uma cidade de médio porte, deve ter uns 100 mil habitantes, mais ou menos. Tipo, não é muito pequenininha, mas você vai nas cidades vizinhas, aí já é, né? Tipo, 10 mil no máximo. É, sei que tem aqui em Santa Catarina. Também tem umas cidades grandes, mas tem uma cidade que é menor que bairro. É, aí você tá aquela cidade que todo mundo conhece todo mundo, sabe? Exatamente É isso. engraçado. Mas 100 mil também, todo mundo conhece todo mundo. O que que é isso? Não, você topa toda hora as mesmas pessoas por aí, né? Se você ficar andando na cidade. Mas a universidade é grande? Ela, tipo, oi? A Não, tipo, eu universidade é muito morava grande? a universidade o campus, cara, é assim, tipo, o tamanho da USP, até maior, se você for considerar as zonas de plantio que tem curso de agronomia aqui, eles têm plantios Massa, cara. enormes de milho em cidades vizinhas, sabe? É bem maior. O campus é Pô, que grande. massa. Parabéns, velho. É um campus lindo, cara, é muito bonito mesmo. Eu estudei Acho no mais ITA. bonito. Aquele ITA lá, cara, é mais velho que um prédio de asilo, cara. Tem condição, aquele negócio lá é muito feio.
Agora que estão melhorando Sério. um pouco mais. Aham. O pessoal acha que o ITA é top, chega lá, os prédios tudo caindo aos pedaços. Ah, eu tive essa decepção na USP também, tem muita engenharia, cara, que eu fiz na graduação, Hum. inclusive entre os professores lá, o Os negócio professores assim. são a pior velharia, é a velharia que custa mais caro ainda por cima. Exatamente. É. Ai, ai, ai. Velho, só sofrimento. Tipo, Mas tá terminando, vai ser a tua qualificação ou vai ser a tua defesa? cara, é a segunda tentativa de qualificação. Isso que, né, a gente fica meio assim, né? Isso é Então, meu velho, olha, complicado, velho. eu acho que tu tem um trabalho bem legal, tu manja do que tu tá falando, mas a primeira coisa que tu tinha que fazer era dar uma melhorada nesses slides, né? Tá uma bagunça, tá muito bagunçado, cara. Você coloca umas tabelas aí que você não explica de onde veio e tal. Parece ótimo, parece muito bom, parece que tu manja muito, mas os caras querem ver uma coisa um pouco mais organizada, talvez, né? Pode ser isso. Ah, cara, eu tentei fazer gravação e mandar para os meus orientadores assistir, mas metade da apresentação o áudio sumiu. Vou ter que tentar mais uma vez. Vou marcar com Ah, eles, né? Não é bom sei se tu, eles vão ter tempo. é bom tu gravar, sim. Os Até pessoal para às vezes falar estão de comigo aqui, férias nessas épocas. por exemplo, eu queria que tu voltasse lá num dos primeiros slides, onde aparece aqueles gráficos primeiro lá. Tem como tu voltar lá? Calma, foi algum desses? Esse aí, por exemplo, esse aí, por exemplo, esse coloridão. Tu vai estar apresentando uma qualificação. Uma qualificação, cara, é o começo de um trabalho que pode ser usado por outros orientandos, dos teus orientandos de mestrado, orientandos de iniciação científica. Então é interessante que você explique coisas meio básicas. Por exemplo, eu sou um cara da relatividade geral. Quando eu olho uma parada dessa, eu quero entender por que que tem um campo magnético apontando para um lado, depois no outro lado azul, um campo norte, um campo sul, e no meio um campo totalmente perpendicular. E a coisa não, sei lá, explode. Entende? Eu queria entender melhor o porquê disso. É uma coisa básica que mas os orientandos vão precisar, percebe? E vai mostrar que tu também sabe as bases. Importante explicar essas coisas. Por exemplo, nesse slide poderia ter um textinho do lado explicando um pouco a imagem, poderia ter embaixo o índice, né, da imagem. Toda a imagem no slide você tem que mostrar de onde veio, né? E de preferência, seus slides têm que ser sempre numerados, porque depois da qualificação eles vão perguntar, volta lá no slide tal, volta lá no slide tal. Precisa numerar os slides, entende? Uhum. Cara. Aqui talvez eu vou incluir a legenda lá, hein? Legenda, A isso, legenda bom. do tempo. Tem a opção de numerar slide também. Toda a imagem tem que estar explicada, tem que mostrar de onde veio, talvez um texto, um slide só com uma imagem assim, tu vai explicar, a gente sabe, só que é bom que tem um texto para quem está ali na banca acompanhar, entendeu? Eu acho que das outras eu incluí, né? Aí eu vou no próximo falar de onde veio, que é o artigo do Ming Yan, Aham, né? Mas eu isso. não pus a legenda, de qualquer maneira, né? Aí já, aí já está bem legal, já. Beleza, legal. A explicação Não dos tem gráficos ali ficou bem legal, só ficou um pouco sucinta demais no slide 6. o slide 6. Então, É, eu tipo, vou tentar eu jogar a entendi de imagem, onde aí quem depois eu fez chamo os. o trabalho. Aham. Foi meio que Eu entendi quem fez os a gráficos, ideia eu que só veio na queria minha ver o que eles cabeça, né? significam fisicamente, né? Então, que é o seguinte, talvez eu devesse colocar isso antes, mas eu tenho motivações tecnológicas, né, para todos esses trabalhos aqui, esse aqui, ó. Já Ah, a ouviu falar motivação é o que que vem o primeiro de HD tudo. está meio que. É, eu me mudar imediatamente esse negócio aqui, então. Não É, existe uma apresentação de banca de qualificação sem motivação, metodologia, essas coisas aí, entende? É muito importante isso. Apesar de que eu tenho certeza que tu manja muito do que tu tá falando aqui, mas é importante, né, deixar essas coisas meio feitas, assim, percebe? Meio mostrando assim. Ok?
eu vou ter que explicitar melhor, né? Porque, bom, não sei se você sabe, na verdade a IBM inventou o HD lá na década de 50 para 60, né? Aham. Agora eles estão no limite de tamanho de bit que você consegue gravar, batendo em cima do tamanho dos domínios, né? Então você não consegue Sim, a gente tá adensar, chegando no colocar mais limite de. informação. Tem um nome, né? Limite de Morrison, uma É, coisa assim. alguma coisa assim, no limite paramagnético, enfim, tem um nome, né? Eles Ó, fizeram eu outra quero te mostrar. proposta. Esses slides, eu só quero te mostrar rapidão isso aqui. Esses slides eu fiz para minha qualificação, para minha tese, sei lá. Ó, começão, Hum, cara, é tranquilo. Faz um sumário resumido do que tu vai falar, né? E objetivos, motivação, metodologia, isso aqui tem que ter sempre, cara. Senão tu vai estar falando de um problema que ninguém sabe para que serve, entendeu? Coisa que tu tá criando na tua cabeça. Então tu deixa um sumário aqui deixando claro o que vai ser toda a tua apresentação sucintamente, objetivos, né? Para que que serve isso que tu está fazendo, o objetivo da apresentação em si, do teu trabalho, né? A motivação do porquê que tu tá querendo resolver aqueles problemas e como tu tá querendo resolver aqueles problemas, percebe? Com isso aqui, as pessoas já vão se sentir, estou entendendo o que tá rolando aqui na minha frente, beleza? É uhum. isso. Deixa eu fechar aqui. Opa, deixa eu fechar só isso. Beleza, pode continuar ali o que você tava falando, velho. Me desculpa te interromper, que eu quero garantir que dessa vez tu passe aí nessa qualificação. Então, essas conversas são super importantes, cara. Eu fiz apresentação para os amigos engenheiros, mas não é a mesma coisa que ter um físico, né? Então, É, beleza, eu troquei engenheiro é meio aqui, largado, né? Aham, mas continue aí. Eu é acho que eu não tô largado. vendo mais o que tu tá apresentando. Ah, não, eu tirei, né? Deixa eu ver. É, Deixa eu pôr aqui. Caramba. Tá aqui. Tá, beleza. Estou usando o Microsoft Edge, nunca tinha usado isso aqui para apresentar. Deve estar aparecendo aí. Então, tá, eu vou começar aqui. O primeiro slide vai ser foto do experimento, né, para mostrar os domínios. O segundo tem uma perfeito. ilustração da parede. Aí o terceiro é a Perfeito. motivação. Vou falar isso que eu falei. Boa. Depois eu entro dentro E tem esse mérito imãzão ali, de que azul e parede. vermelho. Eu queria entender esse imãzão. Achei bonito ali. Isso aqui, É, então, isso aqui é um fio que tem um perfil retangular, né, onde tem um monte de parede de domínio armazenando informação. É a proposta do, acho que é Stuart Parkin, da IBM de 2009, 2015, se não me engano, 2015, que né? massa, velho. Por aí. Isso é coisa de ponta. Aí ele falou, olha, como você tem a parede de domínio é muito menor do que o domínio, a gente ganha mais espaço para armazenar informação, entendeu? Aí você eventualmente Uhum. empacota um monte de nanofios desse, com um monte de parede de domínio e um chip, entendeu? E você tem mais capacidade do que um HD. Essa aqui era a ideia dele, né? E aí que veio um monte de artigo, né, estudando o movimento dessas paredes aqui, direcionado por corrente ou por campo, entendeu? Porque dá para fazer isso. Perfeito. Aí tem esse cara aqui, né, que fez um estudo desse, né, e ele está falando do tal limite de Walker, que era uma coisa lá na década de 70 que o Walker descobriu, mas ninguém sabia muito o que fazer com isso até agora, que criaram, né, modelos que você consegue entender como é que essa parede de domínio responde quando você aplica o campo ou a corrente. Esse artigo, eu acho que é um dos primeiros, de 2007, que você tem esses modelos, né? Aí o pessoal aqui do FV participou nesse trabalho, onde você tem o mesmo tipo de modelo da Mujan 2007 aplicado para fios com várias seções de polígonos regulares diferentes, né? E eles dizem, comparando o modelo deles com simulação,
que o modelo matemático lá da Mujan funciona melhor quando a área da seção transversal é pequena, né? As dimensões transversais são bem pequenas em relação ao comprimento, né? Que ele chama de L aqui, esse comprimento tem que ser bem maior do que a área transversal para ter um modelo analítico que funciona bem. O modelo, né, lá da Alexandra Mujan se baseia nos tais fatores desmagnetizantes. Vou falar desmagnetizantes, porque me pegaram no pé por causa de uma letra, entendeu? Caramba. Escrevi demagnetizante. Não, escrevi demagnetizantes no texto, o cara me encheu o saco, não é demagnetizantes, desmagnetizantes. Mas tá Se eles bom. te encheram o A ideia saco com uma letra, então é melhor tomar cuidado com essas perfumarias aí de arrumar slide, coisa assim, tá? o mais lá está falando como Tudo que eu tava te explicando agora há pouco. sobre a numeração, esse negócio todo de, Isso, essa chatice. da Aham. motivação. É. Bom, eu tô em papo de aranha. Eu espero que eles sejam, né, ter um pouco de senso. Na hora que eu chegar no final e contar a minha história, né, porque eu vou ter que fazer isso também. Eu tenho um texto, posso até te enviar, se a gente quiser continuar batendo papo depois, onde tem um prefácio ali Manda que tudo, manda deu tudo. a ideia, teve um problema sério aqui, né? Foi complicado, mas eu fiz alguma coisa, o que eu quis dizer, né? Então, legal, é o seguinte, a ideia é que existe, quando você aplica um externo num material ferro magnético, ele tem uma resposta, ele tem um tipo uma espécie de indução que surge nele em sentido contrário ao campo externo que você aplicou, né? Esse que é o tal campo desmagnetizante, né? Então, a Alexandra Mujô adotou um modelo que é basicamente solução das equações da magnetostática, solução das equações de Maxwell, né? É uma interação Uhum. clássica, né, chamada interação dipolar, que ela considerou lá que a parede domina está dentro de um elipsoide, né? Até mostra essa figura aqui, que tem um elipsoide alongado e achatado, acho que é prolato e oblato, né? Não lembro o nome direito, mas aí ela dá a ideia da distribuição de cargas magnéticas nos dois, né? Como é que fica. E basicamente, o modelo aqui diz que o campo demagnetizante seria proporcional com sinal oposto aos componentes da magnetização do material, né? E tem esses coeficientes que chama de fatores desmagnetizantes. Então, a gente basicamente partiu daí, né? E o que o Maxwell fala lá, o único caso de importância prática é quando você tem esses fatores aqui num tensor diagonal, né? Desse jeito aqui, né? No nosso caso, a gente considerou geometria cilíndrica, então tem os fatores NR, θ e Z, e nessas nanofitas que a gente modelou, existe um raio de curvatura, e também você pode ter perfis levemente diferentes quando você tem uma dimensão maior ou menor que a outra, né? Se você pega um ΔR, que é mais estreito que o ΔZ, o fator NR é maior, porque ele tem relação inversa com a área, entende? A área no Sim, sentido, no sentido... Oi? sim, percebi, entendi. A área perpendicular menor é onde você vai ter o campo dipolar maior, né? Entende? É Sim, mais ou menos assim. Agora, só para generalizar, a gente não tem só essa interação dipolar na natureza, existem outras. Eu falei que ela é clássica, né? Mas tem outras de natureza quântica, né? O que basicamente essa interação dipolar faz, está aqui nessas figuras aqui em cima à esquerda, que ela quer dividir quanto mais, o máximo que puder, os domínios, né? Ela quer criar domínios. Então, se dependesse só da física clássica,
ela ia dividir os domínios da de infinita, a gente não quer observar magnetismo em nada. Agora, se você Perfeito. considera outras interações... Oi? Oi? Entendi, Alô? tô entendendo, tô entendendo. Outras interações, como essa interação de troca, por exemplo, que vem lá dos spins, da mecânica quântica, elas vão querer o contrário, vão querer alinhar os spins, alinhar os vetores, entendeu? E, eventualmente, é esse jogo entre essas interações que vai definir o tamanho do domínio, o tamanho da parede de domínio, entendeu? É por isso que a parede de domínio é daquele tamanho, porque a interação de troca, ela tem um alcance muito menor, entendeu? Ela só é significativa naquela escala lá de dezenas de nanômetros, né? Numa escala maior, a interação de polar domina, e ela divide os domínios, para além disso. Mas tudo bem, o Perfeito. modelo que a gente considerou, então, essa próxima interação, interação de troca, basicamente veio deste outro trabalho, esse artigo de 2015. Eu não posso falar o nome do autor, e Por quê? ele tem essa... Oi? Oi? Você Por que que tu não pode? está vendo, né? O cara brigou Ah, comigo sim. que eu escrevi checa no slide. O cara brigou comigo. Eu não ia perder uma piada pronta dessa, né? Também começa a pensar. O mesmo que falou que não pode falar demagnetizante, é desmagnetizante. Mas tudo bem, então, o que eles consideram aqui, que você tem, eventualmente, meios ferromagnéticos que podem ter certos tipos de curvatura, né, nanofios curvos ou superfícies curvas que têm magnetismo, onde você aumenta a energia, a interação de troca, né? A energia de troca vai ter mais dois termos, né, que vão depender dessa curvatura, entendeu? No nosso caso, a gente fez o cálculo, né, e a gente viu aqui o comportamento deles, né? Vocês Eu fizeram tenho esse raio de cálculo? curvatura. Então, eu parti de um trabalho de um menino que já estava aqui antes, né, que tinha feito mestrado, e atualmente é um colega um pouco mais adiantado do doutorado, né, entendeu? Então, ele Aham. tinha esse modelo dessas duas interações. Até aqui foi a minha introdução na área, entendeu? Ele tinha isso, né, só que eu tive que refazer, porque eu ainda considerei outros tipos de parede de domínio além da que ele usou, né? Só que eu vou falar disso lá na frente, né? Eu estou super atrasado, eu estou com essa dificuldade imensa de ser sintético, entendeu? Tipo, tem mais de 100 slides, eu estou no 17º. Mas é assim, o modelo que ele adotou tem um perfil, né, que descreve a direção para onde a parede de domínio vai apontar ao longo da coordenada, né, em cima da fita. Né? Nessa fita aqui você tem o teto da coordenada cilíndrica podendo descrever essa posição, né, independente do raio, porque o raio é fixo. Né? Então, ao invés de escrever um Q em cima disso aqui, ele põe R θ. O θ zero seria a posição do centro, né, da parede de domínio, e o delta seria a largura da parede de domínio. Então, é isso que está aqui em cima, no primeiro termo, multiplicado, dividido pelo R quadrado. Né? Quando você tem essa derivada ao quadrado, você tem embaixo R de θ ao quadrado, na verdade, é a coordenada, entendeu? Não vai depender do R nesse caso. Você está derivando por um Q, por uma coordenada que é R θ, entendeu? Então, esse termo aqui, ele absorve essa curvatura, ele é o termo que existiria independente da curvatura. Né? Isso não vai acontecer nos outros, entendeu? A curvatura vai aparecer e a interação de troca eventualmente vai aumentar conforme ou diminuir conforme você varia essa curvatura. Então, esse trabalho aqui está horrível, esse slide também, vou ter que corrigir, vou ter que cortar isso, é o V19, né? O meu colega lá, Guilherme Bittencourt, que fez essa conta aqui com essas duas interações. Né? Basicamente, ele dá energia em função da fase do centro da parede de domínio. Bom, lá atrás você tinha visto aquela figura colorida? Tem aquele vetor lá no meio que aponta para algum lado. Aquilo lá
O lado que ele aponta é determinado pelo φ, de fase, que está aqui embaixo, né? Tem um φ aqui, né? A direção para onde aquilo pode apontar. O lance é que, na dinâmica, eventualmente, esse φ ele varia bem loucamente, né? Tanto que tem alguns dispositivos que foram propostos com base na precessão das paredes de domínio, que eu vou falar logo mais, nesse projeto aqui, que nem é meu principal, mas eu quis começar por ele, né? Porque os caras não conhecem, mesmo se eles me interromperem, né, já vai ter várias coisas novas aqui. É o seguinte, a palavra-chave aqui é controle. Como é que eu controlo as coisas? Talvez nos primeiros trabalhos que falar disso, esse artigo do Maxon. Estava modelando um dispositivo que era para controlar a máquina a vapor, controla a pressão de uma caldeira. Você tem essas esferas de aço rotacionando, que a inércia delas e, eventualmente, algumas alavancas aqui conectadas a uma válvula te permitem aliviar a pressão ou manter a pressão, né, se você tiver pouco calor chegando na caldeira. E, bom, a minha ideia para criar esse trabalho era olhar para a parede de domínio como o von Neumann, na década de 50, olhou para o neurônio. Ele me pensou assim, tá bom, existe neurônio, mas eu não sei o que é neurônio, não sei a estrutura interna dele, não sei nada, vou olhar como se fosse uma caixa preta, que recebe um estímulo e devolve uma resposta. Isso, basicamente. Certo. Agora, em relação ao trabalho, situando, né, os trabalhos anteriores que eu achei pertinente para esse projeto. Existe um trabalho do Rafael Cacilhas, que foi da UFV antes de mim, né, fez doutorado, e a primeira palavra que ele usa é controlando parede de domínio. Então, tem certos problemas com essa palavra, que ela é meio diferente para os físicos e para os engenheiros, né? No caso, ele está por controlar, é a oscilação que acontece, né, tanto na posição quanto na fase, dessas paredes de domínio. Quando você tem lá essa geometria aqui curva, né, e aplicar um campo magnético externo. Você está controlando, na verdade, a fabricação, né, do dispositivo, porque uma vez que você fabrica o nanofio com certa curvatura, você não vai ficar mudando para operar o dispositivo, né? Esse que é o controle dos físicos. Os dos engenheiros já querem controlar coisa que funciona, né? Tipo, vou usar um parâmetro externo para controlar aquela estrutura que eu não vou ficar mexendo. Esse aqui foi outro artigo, que mais ou menos pensou assim, mas ele está propondo um dispositivo que eu achei bem interessante, né, que tem uma espécie de oscilador, não sei se é figurar, tem um retângulo grande, eles chamam de pista. Nessa pista, teria uma parede de domínio mais ou menos no meio. Aparece o ponteiro, né, quando eu aponto. Sim, aparece. O lance dessa fonte aqui, que aparece, é que quando eles ligam uma corrente, um tipo de corrente aqui, eles conseguem jogar essa parede de domínio no sentido desses discos aqui, um disco empilhado branco e azul. Isso aqui é um sensor de magnetoresistência. Aí, qual que é o controle deles? É esse negócio, essa cruz aqui, tem um braço aqui, e nesse braço tem uma tal de anisotropia. Anisotropia é uma terceira interação magnética que eu vou falar melhor logo mais, mas basicamente ela define um eixo onde todos os vetores querem se alinhar, né, querem dar preferência para aquele eixo. No caso, é um eixo perpendicular aqui que você tem no braço da cruz, que está vendo aqui embaixo, esses vetores firmemente apontando nessa direção. Acontece que essa interação vai exercer, né, uma força sobre essa parede de domínio, não vai deixar ela passar desses discos. Quer dizer, a parede de domínio com a corrente e mais essa anisotropia fica parada aqui embaixo, né, mas rotacionando. E a precessão dela vai gerar um sinal que você pode medir no que está representado ali como um resistor. Aí, bem, eles fizeram Isso por modelo causa analítico. da lei de Faraday? Tem enfim, é o seguinte, a característica dessa magnetoresistência é que se você tiver uma orientação magnética fixa aqui em cima dessa placa de cobalto, né, se não me engano, né, cobalto, ferro, boro, irídio, manganês. Aqui em cima tem uma orientação fixa, paralela, né, ao retângulo da pista.
E aí lá embaixo, a hora que a parede de domínio entra, você só vai diminuir a resistência disso aqui, passar corrente, quando essas orientações estiverem alinhadas, né? Paralelas ou antiparalelas, entendeu? É um efeito de magnetoresistência que o Thomson, lá em 1800 e tanto, já tinha notado, né? Mas depois que a galera começou a fabricar coisas nano, filmes finos, né, lá no final da década de 80, eles perceberam que eles conseguem ampliar isso muito mais do que o Thomson viu, que ele viu que 1%, 5% no máximo. Eles chegam hoje a mais de 15, 50, sei lá quanto, né? Depende de como faz, né? Esse empilhamento de coisas aqui. E foi um brasileiro que descobriu. Foi o Mário Baibich, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Não sei se você soube essa história, né? Que foi o outro cara que podia ter ganho o prêmio Nobel, entendeu? E não ganhou. Porque eles deram preferência para os franceses que estavam assinando o artigo com ele em segundo, em terceiro, em quarto e em quinto lugar. A mesma coisa do Maison Pi, né? Do Cesar Lattes, né? Eles tinham um argumento, né? Ele é muito novo. Mesma coisa, aconteceu de novo. Já aconteceu 2 vezes. Tem um outro dispositivo que propuseram, também é professor da UFV, esse cara aqui, primeiro autor, né? Que é tipo uma memória. Eles têm aqui uma placa que você tem uns ressaltos aqui, tá vendo isso aqui, né? Eventualmente você põe um sensor desse, uma magnetoresistência em cima de cada um, para detectar paredes de domínio que podem ficar neles, né? Eles fizeram várias simulações, mas muitas mesmo, variando aqui os tamanhos, né, disso aqui. Aqui, por exemplo, calculou a energia de interação entre uma parede de domínio e um único ressalto, né? E você define certas distâncias, né, certos tamanhos, onde você tem esse mínimo aqui bem definido, e eles usaram isso para criar, eventualmente, o conceito de dispositivo com 2 ressaltos, né? Se você usa a distância certa aqui, você vai saber que sempre vai ter uma parede de domínio ou num ou no outro. A proposta deles é que dá para trocar a posição da parede de domínio se você jogar pulsos de corrente. O pulso é bem curto nesse caso, né? E ele usa a palavra matriz de controlabilidade aqui, diagrama de controlabilidade, né? De novo, ele está usando a ideia de controlar o processo de fabricar, né? Você fabricar certo, você fabricar com as dimensões corretas, onde tem esses losangos verdes aqui, você consegue jogar as paredes de um lado para o outro de maneira satisfatória. Nos outros, você faz outras coisas, tipo, você pode sumir com a parede, eu acho que se jogar no triângulo azul, ou, enfim, aí você acaba estragando, né? Você vai perder o dispositivo. Tem esse outro trabalho, que eles fizeram outra espécie de oscilador, mas eles chamaram de gerador, né? Aqui eles estão usando um fluxo de elétrons. Eu vou ter que falar por que o fluxo de elétrons consegue atuar sobre a parede de domínio, né? Então, teve esse trabalho de 2004 aqui, do Zhang e do Li, onde eles descobriram, né, que a equação que tinha para a dinâmica de magnetização antes precisava de mais 2 termos para lidar com o tipo de corrente que o pessoal consegue colocar para mexer essa parede de domínio, que é uma corrente que tem que ter uma polarização de spin. Aí é que está. Esse processo todo aqui, basicamente, quando você faz os domínios se alinharem aplicando um campo externo H, é uma precessão que vai acontecer, né? Esse primeiro termo dessa equação, acho que é do Landau-Lifshitz, Landau, Lifshitz e Gilbert, são 3 caras, né? Você tem a precessão, a característica é que a magnetização vai ficar rotacionando em torno do campo H que se aplica na amostra. Mas no segundo termo você tem um alfa, que é uma constante de amortecimento. Aí ela não fica só precessionando ad eterno, mas vai espiralando e definindo, né, a magnetização alinhada com a direção do campo externo que você aplicou, né? Aqui ou no sentido contrário, né, nesses 2 pontos A e D. Agora, os caras lá, o Zhang e o Li, em 2004, falaram, escuta, se você tem um fluxo de elétrons lá, representa por um vetor U, eles fizeram um cálculo lá, a partir, né, da mecânica quântica, com algumas considerações,
eles vão conseguir atuar sobre a magnetização, né? Dessa forma aqui, vai ter uma espécie de um gradiente, né, da magnetização. A princípio, o eixo de rotação dos elétrons, né, o spin deles vai estar alinhado com a magnetização, mas quando você tem a mudança da direção da magnetização dentro do material, como acontece quando está perto da parede de domínio, aí esse spin dos elétrons vai transferir um torque em cima da parede de domínio, né? E vai deslocar. Eu penso se vale a pena entrar no mérito de uma explicação clássica, né? A questão de que o spin não é só uma questão elétrica, ele define o magnetismo, né? Se pensar na lei de Ampère. Mas, para falar rapidamente, é isso. Eu acho que tem bastante coisa aqui para tu falar de campo magnético, né? Porque, por exemplo, quando você coloca um campo magnético, né, você pode abrir níveis de degenerescência de energia, né? Isso é uma coisa que a gente aprende lá em mecânica quântica. Quando você aplica o campo magnético numa situação como essa sua, né, numa situação atômica, você abre possibilidades de interações de energia. Eu queria saber até que ponto isso é útil aqui para o teu processo. Mas talvez não seja Então, útil, né? que aí entra aquelas coisas da espectroscopia, né? O efeito Exato, Stark, o efeito Zeeman. espectroscopia. Zeeman, Efeito exatamente. Zeeman, que é o efeito Efeito Zeeman. do campo magnético, né? Essa divisão dos níveis. Mas, para mim, eu estou vendo um contínuo. O que eu posso falar de explicação clássica aqui que é o seguinte, na verdade, quando você tem a corrente de elétrons com uma orientação de spin em algum eixo particular, né, a maioria deles, ou um percentual significativo, tem um spin polarizado, não está aleatoriamente distribuído, não é uma corrente qualquer, entende? Está entrando numa filigrana, o pessoal chama essa área espintrônica, né, porque você vai além da eletrônica e tenta controlar mais finamente ainda o movimento dos elétrons, né, pensando no spin. E aí, você vai ter a transferência da rotação, é como, não sei se você já viu, bola com efeito Magnus, né? Forças de Coriolis Sei. na Magnus mecânica. Effect. É totalmente análogo a essa situação, entendeu? Você joga o elétron rodando dentro do material magnético lá que tem a magnetização e tal, ele vai sentir o mesmo tipo de força, né? Quando você Mas isso é um muda a efeito magnetização, ele... aproximado do. Isso é um efeito aproximado, né? De uma física do contínuo, né? Que não é o que acontece na prática. Ah, não, claro, eu estou no limite do contínuo, né? Como eu falei, um Aham. único domínio desses aí já é muitas vezes maior, né? A própria parede ela já tem mais de 100, 200, 300 átomos, só ali a parede de domínio, né? Então Cara, é é tudo muito o legal limite isso do que tu tá contínuo. fazendo, porque é uma coisa que a gente não tá acostumado, né, a ver em mecânica quântica. Então, Massa isso. esse que é o ponto, né? Eu tive dificuldade de ler aquele negócio que falei, mano, como é que faz isso aqui? Ninguém nunca me falou dessa área assim, né? E eu fiquei, cara, cabreiro, né? Tipo, eu tive lá falando com esse cara depois da prova, né? Em abril, mas eu estava, né? Numa condição que eu tinha resgatado meu velho 2 vezes da UTI em março, né? Aham. Aí, o que eu consegui desenvolver no primeiro semestre foi até maio, cara. Foi assim, simbólico, né? Porque um dos meus orientadores falou assim, cara, tranca esse período para ganhar tempo. Mas, mas deu merda. Tipo, a CAPES não quis saber, não, velho. Ela me cortou. Ah, não tem. Eles cortam bolsa mesmo, não tem jeito. Os caras, né? Tipo, enfim. Deu, eu falei que virou foi uma desventura, né, mano? Virou uma desventura em série esse negócio de doutorado aqui. Mas eu tô na força e na coragem, certo? Mas você manja muito do que você tá falando, cara. Isso aí você pode ter certeza. Porque o que acontece é que muita gente, principalmente mulher, tá?
chega nessas defesas de qualificação aí sem saber nada. Gente que trabalha, né? Daí acaba não pesquisando, acha que vai tirar a qualificação de bom, mas você sabe demais, cara. Eu tô impressionado aqui com o que você tá me apresentando. Infelizmente, eu tenho que ir finalizando por aqui, que a gente já passou um tempinho aí. Mas é que tava massa aqui o que você tava me contando, velho. Mas você vai, é aquilo que você falou, você vai me perguntando aí, eu tento te dar uma resposta ou outra aí pelo WhatsApp mesmo, tá? Não, velho, eu vou tentar gravar de novo, tal, vou te mandar se, Me manda, aham, eu avalio bem, aham, se eu conseguir ver, a gente vai trocando ideia aí, com né? certeza. O Porque lance do tu tem um capítulo trabalho top, cara. Se eles estão te passar, é por alguma coisa assim muito terciária. Porque a física aqui tá boa demais. Talvez tu tenha que mostrar mais conta, né? Tu tá me dizendo que fez, mas cadê o mostrar um passinho ou outro das contas? Talvez seja interessante para eles verem que tu tá trabalhando, entendeu? não, e, tipo, eles acharam que eu estava muito matemático, sabe, cara? Eles Ah, é? pediram isso, eles pediram mais artigos que eu citasse, né? Tipo, Uhum. mostrasse cultura na área, né? Eu tô meio que atendendo, tipo, É, quando eles falam muito matemática, eu acho que eles estão querendo dizer que tu tá muito teórico, mostrando muito detalhe que tu não provou que fez. Mas do jeito que tu tá apresentando aqui, talvez mostrar mais um passo a passo e uma aplicação físicazinha assim, acho que fica bom, cara. Você tá falando bastante de física, falou bem mais de física que de matemática pra mim. Tá bom é, demais. tá bom, valeu Então é aí, isso. o cara